Segundo a Deloitte, de 10 a 20% da população mundial é neurodivergente. O ponto mais desafiador é que olhamos ainda dos mais diversos grupos de diversidade com muito pouca pesquisa, profundidade para esse grupo diverso especificamente, né, os neuroatípicos. Por exemplo, dados como para o TEA, né, que é a condição do autismo, são 85% de desempregados para aqueles que têm, de fato, a neurodiversidade. E a base mundial não é muito diferente disso, não. 80% dos TEAs não têm empregabilidade suficiente para serem, de fato, absorvidos pelo mercado economicamente ativo. Eu sou Lígia Zottini, sou pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers e parceira aqui na cocriação do futuro do RH aqui na Piuí. Hoje nós estamos com Fabiana Jesus. Ela é a sócia fundadora da Mais Saber Educação, que tem todo esse olhar em desenvolvimento humano e aprendizagem contínua para o mundo dos negócios, para o mundo da diversidade, principalmente para onde tem um humano que está pensando e olhando e tentando trazer esse futuro mais saudável, é onde ela atua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lígia. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo espaço para dar mais espaço e mais saber, né? Muito bom. Você quer que eu me apresente? Por favor, eu ia tomar aqui a palavra e dizer assim, a gente tem um passado em comum, né? Temos uma linda escola chamada IBM em comum e desse lugar do RH, da liderança, foi quando a intenção de trazer alguém que tivesse esse conhecimento de uma área que não é tão pouco falada, nasceu, né? Nessa profundidade de uma troca, de uma conversa, de uma indicação e de um passado em comum. Então, por favor, se apresente. Obrigada. Novamente é uma honra estar aqui, Lígia. Obrigada pelo convite. Eu sou a Fabi, eu sou sócia fundadora da Mais Saber Educação. Eu vou fazer também a minha descrição, respeitando as pessoas que só nos ouvirão. Perfeito! Então, eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho cabelo aqui nos ombros. Hoje eu estou vestindo uma calça verde com alguns detalhes em bege, estou com uma sandália preta. Estou com um relógio no pulso e um cordão aqui com uma flor. Uhum. A gente falar de neurodiversidade, né, Lígia? Eu gosto de trazer sempre uma frasezinha de efeito, algo que faça com que a gente possa ancorar, né? A neurodiversidade, ela é a diversidade de cérebros humanos. E esse termo, ele foi criado justamente para a gente poder descrever as variações de desenvolvimento neurológico como uma variação natural. Uhum. Porque dois cérebros humanos, eles não são iguais, né? Quem cunhou esse termo foi a Judy Singer, em 1998. E a ideia dela foi associar a neurodiversidade com a biodiversidade. Né, trazendo a neurodiversidade como um sinônimo da biodiversidade, porque é a coexistência, né, das mais variadas espécies dentro de um mesmo ecossistema. Então, o que acontece, né, em relação a esse termo? Ele também não é só um termo, mas é um movimento social, né, que foi criado para que possa haver mais igualdade, mais inclusão social. Quando a gente fala dessas características de desenvolvimento neurológico, a gente deixa de olhar para a condição em si, mas a gente foca mais, não no déficit, né? Mas na potência que se tem, né? Então, quando a gente fala de pessoas, né, você usou o termo super bonitinho, direitinho, falou em pessoas neurodivergentes ou pessoas neuroatípicas, né? As pessoas até preferem usar mais o termo neurodivergentes porque é neuroatípico ou típico, aí fica um pouco confuso. Exato, parece que tem uma normativa em um e uma não irregularidade no outro, né? Exatamente. Então, as pessoas neurodivergentes, elas trazem características de desenvolvimento neurológico diferentes da maioria, né? Da maioria das pessoas. Quando a gente olha para uma população mundial, considera-se que entre 10% e 20% da população mundial seja considerado como pessoas neurodivergentes. Aí, quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, a gente está falando aí do transtorno de espectro do autismo,
né? Que traz aí uma condição neurológica que afeta a habilidade de interação social, de comportamentos, né, que eles se tornam repetitivos ou restritos, e de comunicação também. A gente está falando de dislexia, né, que afeta a habilidade das pessoas com a leitura, né, com a aquisição e a mecanização da leitura e da escrita. A gente fala da disgrafia, né, que tem a ver também com a questão da escrita de forma legível. Perfeito. E tantas outras, né? Eu não falei do TDAH também, né? Sim. Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Um parênteses, porque assim, a gente tá muito acostumado a tentar absorver a primeira linha, né? Que é o pessoal de TEA, porque tem um movimento forte, nos últimos pelo menos 5 a 10 anos, leis e etc e tal. Mas as outras neurodiversidades muda completamente. Por exemplo, quando você fala de uma dislexia, a gente tem um mundo dos negócios em letrinhas. E é um desafio, né? Como é ser um líder de alguém que é dislexo, por exemplo? A gente passa todas as regras e leis por e-mail, por mensagens em palavras que mal fazem sentido. Eu tive várias experiências com amigos com essa neurodiversidade e também com TDAH no mundo da tecnologia, por conta do hiperfoco e do brilhantismo que pode chegar a esse hiperfoco. Tem muitos profissionais, muitas pessoas com TDAH. Só que depois tem uma parte do TDAH que traz uma dificuldade de centramento ou de organização para as coisas mais normais, que não é o hiperfoco, que é um sofrimento. Eles são, né? Eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque já está, né, diferente de outras diversidades que a gente tem leis e incentivos para incluir, o fato é que sempre estiveram lá. Só que é onde fala, deu problema. Será que é problema mesmo? Eu acho que é muito nessa linha, né? A inclusão, né, de pessoas neurodivergentes é uma inclusão que ela precisa ser muito bem pensada e muito bem planejada. Por quê? Porque a gente precisa aproveitar justamente as potências que essas pessoas trazem para o ambiente de trabalho. E com isso, uma das questões fundamentais é que as vagas, os postos de trabalho que sejam abertos com intencionalidade. Maravilhoso. Para poder abraçar a potência dessas pessoas. E aí você faz a junção, né? É o que você falou. Como que eu vou colocar uma pessoa com dislexia para fazer um trabalho que exija a escrita, né? Exatamente. Como eu vou pegar uma pessoa com autismo e vou colocar ela num posto de trabalho onde tenha muita interação social. É claro que quando a gente fala do autismo em si, a gente fala que não é linear, né? Não existe uma pessoa menos ou mais autista, existem níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, né? Normalmente as pessoas com as potências e que conseguem, com todo esse apoio, desde a colocação dentro do ambiente de trabalho, navegar, elas são de nível 1. Então, é importante a gente reforçar isso, né? E tem alguma determinação desse nível 1? Ela é característica porque a gente entende que tem alguns graus cuja o desafio de inter-relação é muito grande, né? Eu tenho alguns amigos que têm os filhos ainda pequenininhos na escola, tem todo um cuidado específico para a introdução deles na sociedade. E eu imagino que isso se mantém na fase adulta, então por isso que você está falando do nível 1. Exato. Alguns níveis ainda não permite, ou a gente não tem ambientes que conseguiria absorvê-los. Exato. Como a gente falou que não existe nenhum cérebro humano igual ao outro, né? Não existe uma pessoa autista com as mesmas, né, características, com todas as mesmas características. Então, isso é todo um trabalho acompanhado, né? Desde quando é descoberto, né, desde da infância, né, e essas características elas vêm mais à tona na fase escolar. Perfeito. Né? E é interessante a gente falar sobre esse tema, Lígia, porque saiu uma pesquisa, Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho, onde foi feita pela consultoria Maia, com o apoio de uma universidade e 2 startups. Perfeito. Onde fala que
olha só que interessante, por isso a gente precisa falar e viabilizar mais, porque o que é inviabilizado não é tratado, né? E eu digo tratado se a gente tem um problema na inclusão de pessoas neurodivergentes e a gente tem uma oportunidade de trazer talentos neurodiversos, é importante que a gente conheça. E o percentual que eles trazem nessa pesquisa é que 86,4% das pessoas que foram entrevistadas, e foram 12 mil pessoas entrevistadas entre estudantes e profissionais, 86,4% nunca participaram de uma conscientização ou de um treinamento sobre neurodiversidade. Maravilhoso. Assim, assustador, mas maravilhoso a gente ter os dados agora, entendeu? Exato. E embora 75% dessas pessoas entrevistadas, elas estavam familiarizadas já com esse termo. Perfeito, né? Perfeito. E elas também responderam, 50% delas que entendem que a gente trabalha com preconceitos, né, e estigmas através de conscientização e treinamentos. Olha aí, então, quanta oportunidade, né, as corporações têm para a gente poder trabalhar sobre. Não, isso é muito importante, porque casa com um estudo que a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, acabou nos trazendo nesses últimos tempos, que é de 10 pessoas com essa neurodiversidade, né, atípicas, 6 nunca haviam trabalhado numa empresa que tinha, de fato, práticas inclusivas. Então, isso vai cair em performance, ou melhor, em não performance ideal, isso vai cair em uma série de dificuldades, a pessoa tem essa dificuldade, ou a pessoa é difícil assim. Vai cair em casas e caixinhas que caíram historicamente, né? Exato, exatamente. E é importante a gente falar também que quase metade desses profissionais nunca trabalharam com uma pessoa neurodivergente. E aí é curioso esse dado porque talvez nunca trabalharam mesmo ou nunca souberam que trabalharam. Eu iria apostar nessa segunda afirmação, se eu tivesse que apostar em alguma. Porque uma outra coisa que é importante a gente falar, né, quando a empresa está buscando por uma inclusão, né, de pessoas neurodivergentes, é sobre você conhecer a sua força de trabalho. Né? É claro que o cenário ideal é você abrir vagas de acordo com a oportunidade que você tem dentro daquela área de negócio, né? Compatível com a potência desses candidatos, para que as coisas fluam melhor. Mas é importante que seja feito um senso de diversidade nas empresas para que a gente possa entender ali aquela força de trabalho atual também. Porque muitas pessoas inseridas talvez não estejam recebendo, né, a orientação, o suporte necessário por não saberem, né? Exatamente. E muitas pessoas não falam que são por conta da discriminação também. Eu acredito. Eu acho que a gente pode entrar no nosso próximo bloco, claro, que é como incentivar a contratação dessas pessoas. Você tem falado das vagas serem orientadas e, ao mesmo tempo, como recebê-las, né? Tem melhores práticas? O que você vem observando no mercado? Eu acho que isso pode dar alguma referência ou inspiração para quem está nos escutando, né? Claro. É super importante a preparação das empresas que tenham esse interesse, né? Até porque tem um artigo da Harvard Business que fala sobre neurodiversidade como vantagem competitiva. Né? E de fato, quando a gente tem uma força de trabalho mais diversa, e a gente está falando aqui de todos os nichos também, a gente tem melhor engajamento dos funcionários, a gente tem uma capacidade maior de inovar. Né? No caso de pessoas neurodivergentes, a gente tem uma maior produtividade, um maior controle de qualidade. Né? Então, é importante que a gente reforce isso. Falando em relação à preparação das empresas, primeiro de tudo, o engajamento não só de recursos humanos, a gente está falando aqui do futuro de RH, mas a gente sabe que recursos humanos não faz nada sozinho, né? De jeito nenhum. É importante o engajamento da alta liderança, é importante o engajamento do time de recrutamento e seleção, porque eles são ali a porta de entrada, né? Pode ser barreira ou pode ser oportunidade. Então, e é importante as empresas que tenham essa
condição de trabalharem com empresas que são especializadas, né? Porque existem empresas no mercado, como a Specialist Turn, que eles trabalham desde a seleção dos candidatos, apoiando a seleção dos candidatos, trabalha na formação desses candidatos, né? Eles promovem a interação desses candidatos com os potenciais gerentes, né? Os futuros gerentes deles, porque a interação também é diferente, né? A gente precisa abolir a questão da entrevista, porque se a gente está falando de um candidato com autismo e a gente está falando que existem restrições de interação social, de comunicação, de inclusive comportamentos repetitivos ou restritivos, a entrevista é uma barreira muito grande. Que vem muitas vezes da pessoa, né? Não é só não saiu bem na dinâmica do grupo, né? A pessoa tem essa natureza, é uma questão, adorei o termo do início, que é uma biodiversidade que faz parte dela, diferente talvez de algumas outras diversidades, cujo gap pode ser infraestrutural, pode ser econômico, que em algum momento, quando você traz o ambiente, que a educação, o econômico, as coisas vão se dando uma equilibrada muito maior, e aí você consegue dar uma harmonizada nos gaps de diferença, seja históricos ou seja da condição da pessoa. Uma neurodiversidade é uma condição, né? É diferente de um gap infraestrutural ou econômico. Exatamente. Que alguns outros grupos de diversidade acabam sendo mais característicos. Isso. E empresas especializadas vão justamente trabalhar nessa dinâmica, que é uma dinâmica inclusiva, né? Para que haja uma avaliação, mas de uma maneira apropriada, né? E de uma maneira inclusiva, de acordo com as potências e a condição que esses potenciais candidatos trazem, né? E além do mais, ela trabalha também com a questão de uma rede de apoio, que uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa autista, especificamente falando do autismo, ela precisa de um coach, tanto dentro do ambiente de trabalho dela, uma pessoa que vai ali orientá-la para desempenhar as atividades diárias, como um coach mesmo de carreira dessa empresa especializada para poder entender como é que está o desempenho, né, dessa pessoa. Então, existe todo um aparato, né? Pode parecer complexo, mas se é uma prioridade, é uma pauta prioridade na empresa, diversidade e inclusão, isso tudo se faz com muitas mãos, né? E existem muitas vantagens, como a gente está falando aqui, de inovação e criatividade. A gente tem outras perspectivas, né? Você amplia a visão de negócios e você traz um recorte da sociedade para a sua empresa, e isso é o quê? Você amplia também o seu número de clientes, né? Com certeza, potenciais assim, clientes. Não, 10 a 20% na média, né? Assim, deve ter lugares e regiões que pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas é bastante gente, né? Planetariamente falando. Então, deve ter uma linguagem específica de mercado consumidor, de como a empresa se prepara, mas também como eu, enquanto pessoa nessa condição, como eu me preparo. Porque não é só uma benevolência que uma organização está promovendo para mim, é um estado de direito meu. Eu estou indo viver a vida que eu quero viver. Né? E faz parte de eu ter esse empoderamento. Então, a educação, para mim, é sempre a base dessa facilitação. A gente pode ter, né, como sociedade, muitas oportunidades, porque o Brasil, até bem recentemente, não tinha números oficiais, né, de pessoas com pesquisando autismo. Aqui, eu quase cheguei a afirmar que não tinha esses dados. Não, que bom que você trouxe. E, na verdade, a gente ainda não tem oficialmente. É por conta de uma lei, que foi uma conquista da comunidade autista brasileira, que foi implementada. A obrigatoriedade da gente ter uma pergunta no censo demográfico se existem pessoas naquele domicílio que foram diagnosticadas com o autismo, né, por um profissional da saúde. Perfeito. Então, essas perguntas já estão sendo feitas. Tudo bem que é 11% só dos domicílios, mas já vai ser um número oficial, porque até agora a gente tem acompanhado uma organização do governo dos Estados Unidos, né, que é o Centro de Controle de Prevenção e Doenças, se não me engano, e a última pesquisa deles, que saiu do ano passado, fala que 1 a cada 36 crianças
de 8 anos são diagnosticadas com autismo. Se a gente faz essa proporção para o número da população no Brasil, que a gente está por volta de 200 milhões, 203 milhões, e o percentual dos Estados Unidos é de 2,8%, são quase 6 milhões de pessoas no Brasil com autismo, se a gente trouxer essa proporção. É gente pra caramba. E a gente está falando de crianças e ainda tem a questão do diagnóstico tardio, então tem as pessoas adultas também. Então por isso que eu estou falando que em relação, né, às empresas que tiverem esse ímpeto de fato de trabalhar com a pauta prioritária de diversidade e inclusão, com o olhar para a neurodiversidade, é importante também que faça um senso de diversidade dentro da própria empresa para poder identificar na força de trabalho atual, né, quantas pessoas, né, já foram diagnosticadas e estão lá trabalhando, talvez com uma falta, né, do apoio necessário para que possam desempenhar e trazer o melhor potencial delas para o resultado também das empresas. Eu gosto muito, assim, quando a gente traz as vantagens, porque o mundo dos negócios ainda é muito drivado por esse olhar, né, do que qual é o quanto vai ser melhor, né, acho que o humano de uma forma geral tem esse drive. Mas eu tô vendo, assim, parte do que eu faço, e vocês vão me ver repetir muito aqui nesse programa como pesquisador de futuros, é tentar entender quem são esses novos humanos que estão chegando, né? Eles são neurodiversos, eles são emocionalmente diversos, eles são pessoalmente diversos, eles têm cada vez mais buscando ineditismo. Faz parte, uma das minhas principais afirmações como alguém que pesquisa esses humanos você está preparado para mais de 8 bilhões de diversidade no final das contas, né? E contando, porque isso vai crescer muito nas próximas 2 décadas. Eu gosto de acreditar que, ademais das vantagens já comprovadas nas pesquisas de times diversos, criativos, e com essa parte da diversidade que é tão pouco falada e todos os impactos positivos que isso tem, para um mundo que é tão veloz, talvez no primeiro momento fale, bom, tem vantagens, mas qual a velocidade que eu vou ter que diminuir para que eu possa fazer esse onboarding, né? esse setup primário que é trazer o diferente. Qualquer diferente que a gente vai trazer para qualquer organização pode ser para sua casa. Ele vai levar um tempo de adaptação. Vai te fazer não ter tanta velocidade ou a velocidade média que você estava acostumado de cruzeiro. Mas eu gosto de acreditar que é menos sobre as vantagens somente. E a gente vai fazer porque é o correto a se fazer, né? Porque a gente vai para o lugar onde esse mundo é cada vez mais veloz e cada vez mais intelectualizado e cada vez mais demandante de coisas inéditas, ele vai precisar de todo mundo. Porque senão o inédito vai ficar com uma cara muito específica só de um tipo de coisa, um tipo de gente. Então a gente vai fazer porque é o correto a fazer. Porque todas as pessoas pertencem a esse poder de liberdade. E elas só não tinham isso porque a gente não tinha espaço para o diferente. Então são tempos desafiadores, mas eu gosto de acreditar que eles são tempos bonitos. Porque a gente vai cada vez mais, quanto mais você aumenta a barra da consciência, dificilmente ela volta, né? Porque a consciência não é sobre estar, eu estou em cima, tenho mais consciência, eu estou em cima na régua. Não é sobre régua, é uma grande espiral, né? Quando eu tenho mais consciência, eu estou mais largo, eu estou mais larga, cabe mais. Então, eu gosto dessa jornada. Você falando, eu lembrei, né? A gente passando por esse cenário de enchente no Rio Grande do Sul. Sim. Eu vi, muito rapidamente, eu não lembro direito, mas é a angústia de uma mãe, de uma pessoa com autismo, de uma criança com autismo. Nossa. Porque ela estava com medo de deixá-los para trás, porque o filho dela estava com dificuldade de sair da casa. Então, eu até me emociono. Eu também me emociono. Como fazer, né? Mas eu penso, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, sabe, Lídia? E é o que eu falei sobre a gente dar visibilidade. Então, a partir do momento que isso é televisionado, né, as pessoas vão ter um olhar mais afetuoso, um olhar mais estratégico, quem tem o poder das decisões, de entender que nós todos fazemos parte dessa sociedade. E como você bem falou, isso vai refletir, independentemente do lugar que a gente está. Né? Então,
eu gosto muito de reforçar que quanto mais a gente fala, por isso que eu achei muito bacana, eu te perguntei, por que vocês querem trazer esse recorte de neurodiversidade que não é tão falado, e eu acho que foi inclusive estrategicamente pensado. Exato, né? Porque é importante. Porque é importante a gente poder falar, né? É claro que a gente fala dos benefícios, mas a gente fala dos desafios, e é importante a gente falar, principalmente porque a gente está falando aqui com empresas, com RHs, né? Tem os desafios, porque você precisa, esse funcionário, essa funcionária, ela vai precisar de tecnologia assistida, né? Ela vai precisar, se ela tem sensibilidade sonora, ela vai precisar de um fone de ouvido para poder habilitar ali, né, a concentração. Se ela tem sensibilidade com iluminação, ela vai precisar de uma iluminação diferente ali no ambiente de trabalho. Se ela tem características que afetam a questão de interação social, ela não pode ser posta, né, numa vaga onde isso vai acontecer diariamente. Então, existe sim desafios, mas eles podem muito bem serem trabalhados, né, por toda essa rede, né, de apoio. Porque tem pesquisas que falam, inclusive, né, nesse próprio artigo da Harvard Business Review, sobre os desafios de interação, porque as pessoas com autismo, algumas pessoas, são extremamente honestas, sinceras, né? E nesse artigo até fala que a interação com pessoas da equipe, né? Dá o exemplo de uma pessoa que foi extremamente sincera com um colega falando, seu trabalho é horrível, né? Então, se as pessoas que fazem parte daquele ecossistema, daquele ambiente não estão preparadas, né, isso de fato gera um atrito, né? O gerente, né, as metas, elas precisam ser específicas para as pessoas com autismo, né? Então, você não vai passar as metas numa reunião com toda a equipe da mesma maneira, porque ela não vai ser capturada pela pessoa neurodivergente da mesma maneira das pessoas neurotípicas, né? Então, existem sim desafios em relação à liderança, ela precisa estar extremamente engajada, porque ela vai ser demandada. Porque as pessoas com autismo, elas tendem a questionarem mais, né? E a solicitarem mais acomodações. Então, isso tudo precisa ser muito bem pensado. Aí estão os desafios, mas também tem as inúmeras vantagens que a gente trouxe aqui, né, em relação ao impacto no resultado. Tem um case da HP que eles contrataram 30 pessoas para trabalharem com testes de software. E então eles contrataram especificamente uma equipe neurodiversa. De pessoas neurodivergentes. E durante 2 anos eles mapearam os resultados, né, das equipes com neurodivergentes e da equipe neurotípica. E a equipe de neurodivergentes tinha uma produtividade, estava apresentando uma produtividade 30% mais. Né? Então, olha só que bacana, né? Além das pessoas neurodivergentes trazerem também um outro olhar, questionarem, né? Determinados padrões ou determinados sistemas, e isso amplia a visão. Inclusive, uma das vantagens também é a comunicação de uma maneira geral, porque como a comunicação ela precisa ser extremamente direta, né? Isso facilita não só para as pessoas neurodivergentes, mas para toda de uma forma geral, né? Geral. Maravilhoso. Exato. Você sabe que pesquisando para esse programa, eu cheguei no perfil de uma amiga minha que faz alguns anos que a gente não se vê, e ela tem um filhinho de 6 anos, né, com autismo. E ela trouxe um case muito bacana que é simples, tá? Você que é uma marca, como se resolve algumas situações, de repente é simples. O filhinho dela tem uma bebida específica, um suquinho, de uma grande marca de suquinhos, que mudou o desenho, né, do suquinho de morango. E ela foi comprar, e é um dos poucos líquidos que ele toma, é bem sério isso.
E ele não quis tomar de jeito nenhum, porque não era o suquinho do personagem que ele estava tomando. Ela fez um e-mail para a empresa em questão, dizendo, me diz onde está, né? Porque eu vou ter que ter um tempo de adaptação com essa criança para qualquer outro tipo de suco ou líquido. Deixa eu comprar o seu estoque. E aí eu também me emociono, porque eles deram uma solução. E de repente é simples. Ele falou assim, eu tô mandando uma tecnologia aí para ver se te ajuda. Eles fizeram uma capa de neoprene, com assim, plotada, antiga arte, que cabia direitinho no suquinho. Olha só que simples, né? Entendeu? Então é uma questão de você olhar com o olhar necessário, sabe? Exato. E a escuta ativa é extremamente importante, né? Justamente por conta disso, né? Para você poder entender e atuar, né? Não deve ter custado nada assim, para essa empresa. Exato. E olha a satisfação, né? O impacto positivo que ela teve na vida de uma mãe e de um filho. Exato, que é a coisa né? certa a fazer. Exatamente. Entendeu? Ah, maravilhoso. Bom, Fabi, a gente está chegando ao final. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Enfim, uma inspiração, um desejo, uma vontade, um convite para todos esses RHs, essas empresas, esses líderes, esses profissionais que estão ouvindo? Eu quero sim, na verdade eu quero reforçar a importância da conscientização dos colaboradores, dos líderes, né? Porque a gente sabe que a cultura de uma empresa, ela está associada ao que se faz, o que as pessoas fazem dentro dela e não especificamente o que elas falam. Então é extremamente importante a gente conhecer para poder atuar, né? E essa rede de apoio, ela é extremamente necessária. É importante a gente conhecer não só a nossa força de trabalho, mas quando eu trabalhava também na multinacional que a gente trabalhou juntas, a gente entender quantos desses funcionários têm filhos e filhas, né? E trazê-los para semanas de diversidade, porque você amplia. Eu estava também lendo uma pesquisa da Ludmila, uma PhD, uma psicóloga organizacional, dos Estados Unidos, e ela traz o quanto a cultura a nível nacional e a cultura organizacional tem um impacto na experiência das pessoas neurodivergentes. E ela fala que a nossa cultura é uma cultura mais coletivista, né? E não individualista. Isso é muito bom porque traz justamente essa rede de apoio parruda, onde as pessoas se sentem acolhidas, né? E como toda cultura tem as vantagens e as desvantagens, né? A desvantagem é justamente se perder um pouco a própria individualidade, porque quando você participa de uma cultura coletivista, você acaba podendo ser pressionado a se adaptar, né, àquele ambiente. Então, e culturas individualistas trazem muito essa questão da independência, de você caminhar, né, percorrer o próprio caminho, mas por sua vez também você peca com o isolamento, né? E essa rede é importante. Então, o que eu quero falar para as empresas aqui por onde eu começo? Começa pela conscientização, começa por entender a sua força de trabalho atual, entender quantas pessoas neurodiversas, né? Somos todos neurodiversos, considerando que nenhum cérebro humano é igual ao outro. É importante a gente conhecer toda essa rede, todo esse ecossistema, né? Não só dos funcionários que estão ali atuando, mas dentro de casa. Qual que é os desafios que eles têm, tendo filhos, tendo parentes, né? Que são pessoas neuroatípicas. Então, treinamento, conscientização. E assim a gente também aumenta a qualidade da dúvida. É maravilhoso, aumenta a qualidade da dúvida, é maravilhoso. E assim a gente consegue atuar e contribuir para uma sociedade muito mais justa e muito mais inclusiva para todos nós. Maravilhoso! Essa foi Fabiana Jesus, a sócia fundadora da Mais Saber Educação. E desse lugar nós fechamos mais um episódio do Futuro do RH. Eu sou Lígia Zottini e foi uma linda e necessária reflexão nesse programa. Muito obrigada.